Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Sematur. A Universidade Federal do Tocantins tem o prazer de recebê-los. Eu sou Stephanie, professora, coordenadora do curso de Gestão de Turismo da Universidade Federal do Tocantins. Sejam todos bem-vindos. Bem, o debate de hoje terá a presença ilustre, né, dos meninos do Gaia Connection, pesquisadores, professores, autores de várias publicações. Então, vão aí participando, esperam a participação de vocês, me enviem perguntas, me enviem de onde vocês falam, que instituição que vocês pertencem, as expectativas em relação à Sematur. Queremos muitas participações. Isso porque nossos convidados são ilustres. Teremos o prazer de receber Luiz Trigo, Guilherme Lohmann e Ambrósio Queiroz. Então, hoje vai ser pesado. Hoje vai ser importante para o curso e para todos os participantes. Gostaria de agradecer a todos. E, para a mediação, nós convidamos a pesquisadora Sara Minazzi. Ela é bacharel em turismo pela Universidade Federal de Pelotas. Oi, Sara. Mestre em desenvolvimento regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul e doutoranda em turismo e hotelaria pela Univale. Ela atua nos temas de desenvolvimento regional, gestão, planejamento e turismo e geotecnologias em turismo. Bolsista CAPES, membro do corpo editorial da revista de turismo Visão em Ação. Oi, Sara, tudo bem? Olá, boa noite, Stephanie. Boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite para mediar essa grande conversa, né, com esses gaiatos. E parabéns pela organização do evento também. Muito obrigada, Sara. Faz uma necessidade muito enorme, né, de agradecer as pessoas que se inscreveram, foram várias. Precisamos agradecer o pessoal da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal de Pelotas, o NEMAT, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o IF do Ceará, Federal de Alagoas, Paraná, Pelotas, Minas Gerais. Então, tivemos o Cefet do Rio de Janeiro, da USP, da Unespar. Então, tivemos muitos inscritos, que foi uma boa surpresa. E hoje espero a interação de todos, Sara. Muito bem, né? Acho que com esse povo todo, né, o papo vai ser bem animado, o Brasil inteiro presente aí nesse grande evento, na Semana Acadêmica. Certo? Gostaria de dizer que o curso de turismo agradece imensamente a todos, aos convidados, a você, a sua participação, Sara, é muito importante para a gente. E agora está com você. Obrigada, Stephanie. E nos vemos lá no chat, na interação do chat. Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo, né? Hoje o Gaia especial, conectando a Universidade Federal do Tocantins, com a ideia de trazer um pouco esse tema, né, das perspectivas do que vai ser os cenários do turismo, né, na retomada pós-pandemia. Então, acho que nem dispensa um pouco as apresentações, né, mas não cansamos de falar deles, os Gaiers. Hoje teremos Ambrósio Queiroz, que é professor e coordenador do curso de Gestão em Turismo no Cefet Rio de Janeiro, né, e também é professor na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Teremos Guilherme Lohmann, que é professor da Griffith University, na Austrália, nosso homem do futuro, né, para ele já é amanhã, hoje é amanhã. E também o queridíssimo Luiz Trigo, que é professor da graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Boa noite, Gaiers. Boa noite, grande abraço. Boa noite. E bom dia para se você estivesse aqui no futuro, Sara. Né? Já bom dia a todos e boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo. Bem, bom,
lembrar, né, que a gente tem algumas questões que a gente veio conversando, que foram elaboradas por alunos e alunas da universidade, né, da UFT, mas que esperamos o engajamento e a participação de todo mundo no chat, com mais perguntas e mais questionamentos, comentários. Aproveitem esse momento, né, para desfrutar da presença dos queridos. Bom, então acho que para a gente começar a nossa conversa, né, saber se estão todos bem, como está sendo a pandemia, o que vocês estão fazendo durante esse período. Então, quem começa aí? Acho que por ordem alfabética, né? O Ambrósio pode começar. Age before beauty. Primeiro os mais novos, depois vem os mais bonitos, tá bom? A gente faz assim. Critérios, né? Temos critérios aqui. Boa noite, Sara. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Janine. E boa noite a todo mundo que está participando no chat aí. É uma honra para a gente estar participando, né, da Sematur, da Universidade Federal de Tocantins. E é uma honra poder conversar com um monte de gente bacana, né? Quer dizer, a gente já conversa toda semana, né? Quer dizer, todo dia, né? A gente conversa todo dia, mas com o pessoal uma vez na semana, né? Então, assim, eu estou bem, eu estou aqui em Friburgo, né? Eu resido em Friburgo, e é uma cidade muito bacana e tal. E eu tenho cuidado da família, Sara. Eu acho que tenho feito, claro, trabalhado... Muito pão. Muito pão, pois é. O pessoal que já que acompanhou lá viu que eu postei um pão para garantir o coffee break, né? Então tá lá. E aí eu tenho cuidado da família, tenho feito, claro, algumas coisas de pesquisa, mas a minha prioridade tem sido a família, né? E a pandemia contribuiu com o surgimento do Gaia? E aí, Guilherme, Trigo, vocês querem responder ou é só para mim? Podemos. Eu estava lá no chat, né, que está com mais de 100 participantes. Obrigado, pessoal. Um beijo carinhoso para todos os amigos aí das universidades todas que estão nos prestigiando. E aos novos amigos, aos amigos da Federal do Tocantins, a professora Stephanie Sudré, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E, olha, a pandemia, para mim, está sendo uma oportunidade muito interessante, Sara, porque eu sou o cara mais isolado. Eu estou a 15 mil quilômetros do Brasil e a pandemia fez todo mundo morar na Austrália agora. As pessoas quase não estão se encontrando pessoalmente e elas tiveram que vir para o meu mundo, que é o mundo de se articular de forma virtual, né? E para mim está sendo muito interessante. Eu sou brasileiro, obviamente, mas resido na Austrália há mais de 10 anos e estou tendo pela primeira vez na minha vida profissional dois tipos de experiência. Primeiro, eu nunca me articulei tanto do ponto de vista acadêmico, de produções. Nós já produzimos juntos, estamos com um artigo submetido, e estou trabalhando com vários outros amigos também, amigos, colegas da Abratur. Estamos com uma pesquisa, uma publicação sobre o turismo no Brasil, com mais de 20 autores, que é uma coisa rara, né? Estou fazendo trabalhos com o pessoal da UF, né, com a professora Verônica Maier, e com a professora Mariana Coelho também. Então, assim, de uma certa forma, eu estou conseguindo me articular de uma forma bastante produtiva. E a segunda coisa muito legal dessa pandemia, como fruto, é o próprio Gaia, né? Que a gente vai conversar depois um pouco, que é essa ideia genial do Ambrósio, né? Nós somos 3 amigos, 3 pesquisadores, um que é o cara mais artístico, está aqui em cima, né? O outro que é o cara das ciências humanas, o filósofo, e tem um engenheiro aqui que é o cara mais técnico, né? Então, e a gente é muito bem humorado e gosta de bater um papo assim descontraído, inteligente com as pessoas. Então, isso é o que está rolando aqui na pandemia para mim um pouco, Sara. Muito bem. Trigo. Então, boa noite, né? Os amigos e amigas aí do Araguaína, Tocantins, Brasil inteiro, mundo inteiro. Quem sabe tem alienígenas assistindo também, a gente manda os cumprimentos, né? Olha, Sara, é o que o Guilherme falou, né? A ideia da Gaia foi Gaia Connection,
O Ambrósio tinha essa ideia, e a gente tinha conversado há um tempo, e ele ajuda muito a viabilizar. E então isso deu um up aí, nós estamos há quase 3 meses aí com os programas. Eu moro sozinho, então eu não tenho aqui família para cuidar, eu tenho de me cuidar. E eu fiquei 3 meses trancado em casa, mas em julho eu fui viajar. Então fico lendo, escrevendo, dando aula, fazendo orientação. Eu oriento mestrado e doutorado, oriento TCC dos alunos de graduação, tem as aulas da graduação e da pós, então é um pique, né? Foi uma experiência inédita na minha vida, a pandemia, e aqui em São Paulo, né, foi mais, quer dizer, em certas áreas foi mais tranquilo, não é nada tranquilo, porque são 116 mil mortos até hoje no Brasil, vai chegar a 120 mil no final do mês, conforme estava previsto, e vai chegar a 200 mil mortos em outubro. Ou seja, o Brasil está ligando um dane-se, né, para a pandemia, todo mundo deu uma relaxada. Eu viajei, mas fiquei isolado, né? Viajei, mas fui de máscara, fiquei isolado, fui para a praia isolada. Então, nós estamos aí, isso daí vai afetar o turismo, a gente vai falar sobre isso. Muito bem. E agora que vocês tocaram nesse assunto, né, o Trigo falou que já estão há 3 meses com o Gaia no ar, vocês notaram alguma diferença do início do Gaia para os Gaias de agora, tanto nos entrevistados como de quem assiste, ou até vocês mesmos, né, a postura de vocês, os pensamentos? Quem quer? Guilherme, responde. Olha, pessoal, o Ambrósio morou aqui na Austrália há 4 anos e nós nos tornamos amigos. Eu fui orientador dele do doutorado dele. E Trigo é uma figura conhecidíssima do turismo. A gente se conheceu já há mais de 15 anos, talvez 17 anos. Trigo me levou para almoçar em Campinas. Na verdade, para mim, pagou, claro. Ele é um cara gente finíssima. E hoje eu faço questão de pagar toda vez que eu vou ao Brasil. Toda vez eu vou a São Paulo e eu pago o jantar do Trigo. Isso, para mim, é obrigação fazer isso. O Gaia, para mim, na verdade, é uma grande desculpa para estar em contato com vocês dois. Né? Eu sou um cara carente e ligo para vocês para encher o saco de vocês, né? Mas vocês não sabem disso, mas entendeu? Antes eu não tinha desculpa para falar para vocês, né? Hoje eu tenho desculpa, que é conversar sobre o Gaia. Então a gente não para, na verdade, né? A amizade só fortaleceu, né? A gente se cuida e a gente cuida um do outro também, né? Nesse sentido. E claro, né? Com o Trigo, por exemplo, eu aprendo todos os dias com o Trigo, né? Isso aí, claro que a gente está sempre mudando a forma de pensar, de enxergar as coisas, né? O Gaia muda, e o legal de trabalhar com um cara como o Trigo e o Ambrósio é que a gente está sempre aprendendo. O Trigo é um cara que tem uma cabeça muito aberta para aprender. Ele fala, me explica o que está acontecendo com o som, com o microfone, eu quero entender, eu vou comprar um computador novo, eu vou comprar... Então, assim, isso é muito legal de você lidar com uma pessoa que sabe envelhecer de forma inteligente e com um cara que é o Ambrósio, que é super antenado, com tecnologia, enfim. Então, é uma delícia. E fazer novos amigos, né, Sara? E outra coisa da pandemia que também está rolando é as amizades que estão surgindo. As pessoas falam assim para mim, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? E isso é muito legal, porque já ficou irrelevante, de certa forma. Claro que a gente quer se conhecer pessoalmente, mas as pessoas estão se permitindo, né? O virtual ficou uma coisa muito mais presente na vida das pessoas, no nível de amizade, de conhecimento, de carinho, de atenção. Isso é muito legal, né? Muito bacana. Sim, porque se a gente fosse só sofrer as coisas ruins, os impactos negativos da pandemia, ia ser muito ruim, né? Então, pelo menos a gente consegue tirar essa parte boa, que é a aproximação, mesmo que virtual, mas é o que temos, né? E tem um lance, Sara, a questão do aprendizado, né? A gente começou numa plataforma que era o Instagram, daí o Ambrósio e o Guilherme, eles entendem mais de tecnologia do que eu, então foram prospectando, fuçando, e aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E a gente é muito flexível, né? Que nem teve o convite da Federal de Tocantins, vocês fazem através de nós, eles já viram que era viável tecnicamente, vocês também. A gente tem de ser resiliente
E a gente tem que ter a mente aberta, né? Isso daí que o Guilherme falou. Cara, eu aprendi um monte de coisa na pandemia. Um monte de coisa, li muita coisa, fiz alguns contatos legais, aprendi a usar as plataformas, a USP usa a Google Meet. Então, estou aprendendo, cara. Era um desafio, claro. A gente não quer que aconteça, mas já que aconteceu a pandemia, sim, eu acho que é um desafio para a gente responder no pique, se adaptar rápido e, principalmente, pensar nas alunas e alunos, né? Eu acho que o fundamental é isso. A gente manter o pique, tentar manter o pique. A finalidade nossa está com as alunas, os alunos, as orientandas e os orientandos. Sim, levar para eles um pouco disso também, né? Da necessidade de ser resiliente, né? Porque, às vezes, o primeiro impacto é justamente esse de resistência. Ô, Sara, o Gaia, na verdade, como é que surgiu a ideia do Gaia, né? E aí, o Gaia está sempre em evolução, né? A ideia inicial, lá atrás, há 4 anos atrás, nasceu, quando eu estava fazendo doutorado com o Guilherme, eu tive acesso a muitas publicações, muitos artigos científicos que a gente não tem acesso aqui no Brasil, né? A base de dados lá fora ela é muito maior do que a base de dados aqui dentro, né, do Brasil. Então, a gente tem dificuldade, a gente na academia tem dificuldade de ter acesso a discussões novas, né, na área de turismo. Claro que a gente tem sempre pessoal na vanguarda, a USP, mas aí a USP, a UF, a Federal do Paraná, o pessoal do Rio Grande do Norte, São Paulo também. Então, assim, mas isso não é disseminado. E, ao mesmo tempo, eu tomei conhecimento naquela época que, através do professor Bob McKechnie, da Polytech de Hong Kong, né, que a língua portuguesa, palavras do Bob McKechnie, a língua portuguesa é a segunda língua com o maior número de artigos científicos em turismo no mundo. Então, primeiro, inglês, naturalmente, e segundo lugar, o português. E aí, por que os nossos alunos acabam utilizando referências bibliográficas mais antigas, né? Porque a gente não tem acesso. Então, o projeto inicial, lá atrás, tinha outro nome, se chamava Ludambulismo, né? E tinha o objetivo de popularização da ciência, que é o que a gente faz de uma maneira mais leve. Mas o Gaia não é uma ideia do Ambrósio. O Gaia é um trabalho do Trigo e do Guilherme, porque a gente começou isso ficou guardado numa gaveta durante 3 anos e pouco, e aí eu falei com o Guilherme e com o Trigo, aí o Trigo virou para mim e falou assim: Ambrósio, esse nome é uma merda. Eu adorei, é verdade, né? Eu adorei, mas Ludambulismo é uma bosta. Tem que trocar esse nome. Foi. E a ideia inicial. Ótima interferência, Trigo. Porque obrigada. Eu fui bem delicado, né? Eu fui uma delicadeza, assim, é uma merda. A ideia é ótima, mas o nome precisa mudar, né? Aí a ideia era ludambulismo, que o ludambulismo é o arcaísmo do turismo em português. Aí o Trigo falou assim: Ambrósio, um nome que você precisa explicar é uma bosta. Agora, Gaia às vezes tem que explicar também, né, o Ambrósio? Mas aí eu vou deixar até para o Trigo explicar, né? Como é que você... Porque quem deu o nome do Gaia foi o Trigo. Foi o seguinte: tinha uma ideia, porque a gente copia, né, as coisas também. E tinha a Manhattan Connection, que era da Globo, né? E há muito tempo tinha o Paulo Francis, tinha os caras lá de Nova York, que era a Manhattan Connection. E como a gente se acha, no mínimo, mais importante do que eles, né? O cara falou: vamos fazer Bangkok Connection. Eu falei: Bangkok é legal, mas Bangkok lembra sexo. Eu falei: então vamos fazer Gaia, porque Gaia já é a Terra. Gaia é o nome que os antigos gregos davam para o planeta Terra, que é redondo. Gaia é esférica, né? Gaia não é plana, é esférica, essa desgraça. E Gaia, daí que vem de geografia, de geologia. E Gaia dá para você fazer os Gaiers, os Gayers, você pode fazer os Gaiatos, o ponto G.
À vontade. A gandaia. A gandaia. Gandaia, caia na gandaia. Gaia na gandaia. E tem também um lance, Trigo, eu gostei muito dessa ideia, porque eu, morando fora, acho que às vezes o Brasil é muito fechado, né? Isso que o Ambrosio falou das publicações, é muito grande em volume, mas se articula muito pouco, né? E depois eu comecei a perceber a importância das coisas que eu falava no Gaia lá no início, quando colegas, professores universitários, falaram, não, mas quando o Gui começou a contar algumas coisas do que estava acontecendo, por exemplo, com a pandemia, eu saquei que a coisa era séria mesmo, entendeu? Então, assim, era um pouco também essa coisa da Ásia muito fechada, o Pacific Rim, né? Que o Trigo conhece desde muito novo, né? Que ele já esteve na Austrália. O Trigo conhece a Austrália antes de ter canguru, inclusive, né? Ele já foi ao Havaí, ao Hawaii, enfim, viajou muito pela Ásia, mas assim como outras pessoas, por exemplo, Giannini também, eu sei que já viajou muito pela Ásia, mas ainda é um mistério para o Brasil. O Brasil é muito focado ainda nos Estados Unidos e Europa, né? Então a gente também tenta dar um pouco essa coisa do outro lado do mundo, né? A gente tem esse objetivo também, né? Através do Gaia Connection. Sim, até porque além de vocês estarem em instituições diferentes, né, em fases da carreira acadêmica diferente, vocês estão em continentes, né, com exceção do Ambrosio e do Trigo, mas, né, essa diferença também é importante de trazer, né, para as discussões. Bom, passadas essas apresentações e introduções, o que vocês acham da gente entrar no nosso tema? Vamos lá, vamos lá. Né? A gente falou um pouquinho, né? Vocês falaram do que vocês têm feito, o que mudou no Gaia. Vocês já perceberam algumas alterações nos hábitos das pessoas em relação ao turismo, né? Vocês acham que essas alterações podem gerar novos segmentos turísticos, segmentos de turismo, ou, né, relembrar os segmentos que já não estavam tão ativos? Olha, aí tem desde os policymakers, né, os caras que tentam fazer análise de tendências, de trends. Esse é um nível, tem muita coisa sendo publicada, algumas coisas boas, outras ruins, tem muita gente dando chute, tem muita gente quicando, falando bobagem, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E tem aquilo que a gente vê na rua, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que está numa fase de abertura, eu tenho ido a hotéis, fui em 2 hotéis, fui em 2 pousadas, tenho ido a restaurantes. Então, primeiro, está tudo muito mais limpo, né? Tudo muito mais limpo. As pessoas, a gente lava a mão, a mesa, dá para lamber a mesa de tão limpa que está no restaurante, né? É incrível, eu nunca vi mesa, gente tão limpa, tão asseada. E o futuro vai ser isso, né? Um maior cuidado sanitário. Agora, a gente nota que a economia está demorando para retomar. Os restaurantes estão com 40% da capacidade e jamais estão lotados, né? Sempre não tem muita gente, os shoppings estão começando a voltar, os hotéis, algumas redes estão mais preparadas e vão manter. Essa questão sanitária vai ser mantida. E eu acho que as pessoas estão descobrindo também o prazer de fazer uma viagem mais tranquila, redescobrir os lugares próximos, redescobrir a vida dentro da sua cidade, especialmente cidades grandes. Tem um monte de coisa em São Paulo que eu não conheço, fui conhecer. E, entre outras mudanças estruturais, tem essas pequenas mudanças do cotidiano. Sara, eu concordo com o Trigo. Normalmente, né? Normalmente a gente concorda. Quem sou eu para discordar dele, mas tudo bem. Mas sobre a sua pergunta em si, sobre novos segmentos, aí eu não sei exatamente se você está se referindo a nichos, né? De novos nichos de mercado, novos segmentos. Sim. Pode ser. Eu sinceramente não vejo novos segmentos surgindo, tá? Eu acho que o que vai se enfatizar são os segmentos e os nichos que já existem, né?
Claro, com todos os cuidados que o Trigo colocou, né? Mas eu acho que as pessoas... tem gente que não gosta do novo turista, né? Dessa nomenclatura, mas é fundamental entender o turista, né? O turista pós-Covid. Porque, como o Trigo colocou, vários estabelecimentos já estão funcionando, mas mesmo com o limite de 40%, né, de suas capacidades, quer dizer, aí depende da cidade, depende da bandeira, né? Eles não estão ficando cheios, ou seja, o turista também não está se colocando muito, se aventurando muito para poder consumir o produto turístico, né? Os serviços, né? Vamos chamar assim, né? Então, assim, não acredito que novos segmentos surjam, mas cada vez mais partindo para essa questão do nicho de turismo, né? Ou seja, o turista vai para um determinado local para ter experiência X ou relacionada com determinada padrão de consumo que ele já tem até na sua localidade, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a gente está vivendo um momento mindfulness do turismo, né? A gente vivia um turismo insustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas insustentável do ponto de vista de que era muito fácil viajar e as pessoas, eu inclusive, fazíamos coisas estúpidas para viajar. Agora, a gente precisa separar de qual turismo que a gente está falando, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, na Austrália, 20% dos passageiros aéreos são viajantes que vão e voltam para suas residências no mesmo dia. Geralmente executivos que vão para reuniões a negócios, né? Que hoje fazem essas mesmas reuniões por plataformas online que já existiam antes, mas que não eram aceitáveis do ponto de vista de fazer negócio, né? Então, assim, esse tipo de mudança eu acho que vai existir, até porque as empresas estão quebrando, as receitas das empresas estão diminuindo e as empresas vão cortar gastos. Isso eu acho que vai acontecer uma certa mudança. Claro que a gente sabe que fazer novos negócios é muito mais fácil e preferível se você conhece a pessoa pessoalmente, né? Sem sombra de dúvida, né? Agora, por exemplo, eventos, né? A gente vai ter que redescobrir. Eu acho muito sem graça essa proposta de eventos virtuais. Não sei como vai ser para poder ter aquela conversa, né, do cafezinho, a conversa antes da palestra, porque só fazer a palestra, isso dá para fazer fora do evento, né? Então, esse segmento, eu acho que vai ser muito difícil de ser reposto. O segmento de lazer, ele vai mudar naturalmente, né? As pessoas iam, por exemplo, aquelas imagens do overtourism, do Louvre, da Sala da Mona Lisa, em que tinham centenas de pessoas lá dentro. Aquilo é absurdo, né, do ponto de vista da qualidade da experiência que você gostaria de ter. E aí vem todo, por exemplo, uma discussão que a gente vai ter depois, né, do Jalapão, dos parques nacionais, do que as pessoas vão querer descobrir ou redescobrir, né, em termos de viagens a lazer, né, de se isolarem, enfim. Agora, eu acho que um segmento que vai, de fato, se estabelecer cada vez mais é esse dos reencontros familiares, né? Ambrósio tem a irmã dele que mora no exterior, eu tenho a minha irmã também que mora no exterior. É muito mais comum hoje famílias que estão dispersas no mundo inteiro e as pessoas vão ter... Isso não vai ter como ser substituído. Essas reuniões, esses encontros familiares globais, vamos chamar assim, isso vai ter uma urgência cada vez maior de estar acontecendo assim. E o turismo fácil acabou, de certa forma, né? Então, eu acho que o turismo vai ter que ser muito mais criativo do que ele era até então. Sim. Sara, eu tenho uma colocação, né, sobre o entretenimento na ordem das coisas, né, porque a área de lazer, nós trabalhamos em ciências sociais aplicadas com coisas ligadas ao prazer, ao lado do que alguns psicanalistas chamam das profissões delirantes novas. Profissão delirante é youtuber, influencer, enfim, gente que trabalha com
delírios e, de repente, tem milhares e milhões de likes e de shares nas redes. Mas eu estou falando de criatividade. E criatividade tem a ver com entretenimento. Então, a hora que a gente pensa em lazer, turismo é um dessas partes do lazer, e entretenimento é outra. E o entretenimento doméstico, o entretenimento à distância, dos streamings, de plataformas, cresceu muito na pandemia. E é algo que artistas, que gente ligada à cultura, está se reposicionando. Claro que os eventos reais, presenciais, serão sempre importantes, mas a gente está descobrindo a possibilidade de fazer coisas novas, como essa junção aqui, que é uma coisa inédita, de um canal do YouTube que estava organizado, se aliar a uma universidade federal para fazer um programa junto e possibilitar a presença de um monte de gente. Então, e de uma maneira informal. Então, de certa forma, né, esse rolo nosso também é entretenimento. Também a gente está fazendo algo com prazer e usando plataformas novas, que vão ficar mais avançadas nos próximos meses. Né? Então, quem não estiver ligado nessas mudanças, vai precisar se conectar. E a hora que tiver vacina, as pessoas vão voltar a assistir show, participar de balada, festa, viagens, etc. Sim, inclusive, eu acho em até alguns lugares, né, eles já estão colocando os festivais com isolamento, né, distanciamento entre as pessoas, tentando organizar os drive-ins para apresentação de cinema. Guilherme, quer continuar? Não, eu ia falar o seguinte, essa mudança, tem até a pergunta do Marlon lá no comentário, o comportamento do consumidor, eu acho que vai ter uma mudança sim. Né? Por exemplo, vamos falar de uma mudança até na academia. A gente está ciente, por exemplo, no Gaia ou em várias outras lives que estão rolando por aí, a quantidade de conhecimento que agora está sendo transmitido através da internet, do YouTube, do Instagram. Por quê? Porque as pessoas têm acesso ao celular e muitos planos têm acesso gratuito a essas mídias sociais. E por que não esperar que no futuro as pessoas vão citar também, os alunos de TCC vão citar, fazer referências para as lives, né? Fazer referência para o Gaia. A gente convidou aí alguns pesquisadores muito interessantes, né? Então, eu acho que vai mudar sim. Tem gente que não quer falar do new normal. A gente foi feito para evoluir, a humanidade tem que evoluir. Mudança é uma constante, né, no universo, o universo está se expandindo. Né? Então, assim, se a gente não está antenado para esse tipo de coisa, eu acho que a gente vai ficar para trás. Né? Então, eu acho que vai ter mudança sim, é legal que tenha mudança. Né? Não aceitar, por exemplo, viajar, eu falei que era muito fácil viajar, que era barato, era também muito desconfortável. A gente sabe disso, viajar numa classe econômica por 11, 12, 14 horas é muito desconfortável, faz mal para a saúde, inclusive, né? Mas a gente se sujeitava a isso. Né? E é importante que a gente mude de certa forma, sim. Agora veja, Sara, vai ficar mais caro o turismo. Porém, a gente precisa pensar, eu vou repisar, a gente precisa pensar no âmbito do lazer. O lazer foi alterado. Então, tem hoje outras possibilidades de lazer, de recreação, de entretenimento, que não são tão caros e as pessoas começam a absorver. Agora, aí que eu vejo a importância de nós, que somos professores, professoras, acadêmicos, e o conteúdo. Qual conteúdo essa garotada, os adultos, os idosos vão ter? A gente precisa tomar cuidado para manter um conteúdo de qualidade num mundo cheio de bobagens, cheio de fake news, cheio de gente idiota, né? Gente idiota que acha que a Terra é plana, que a vacina não presta, que a Covid-19 não é vírus, é invenção de algum Estado, né? De alguém. Então, a nossa grande briga é contra a burrice no mundo inteiro e no Brasil em particular. No mundo inteiro, a nossa luta é contra a burrice e no Brasil em particular. Sim. O que eu queria destacar, né, nessa tua fala aí, que não é só a questão das fake news. Né? Eu vou dar um exemplo
Existe um gráfico que está rolando aí no Brasil inteiro, tá? Sobre o nível dos riscos de certas atividades cotidianas, atividades de lazer. Na verdade, desculpa, atividades de lazer. Eu coloquei até no meu Instagram lá, depois eu vou jogar para o Gaia, né? Que é um gráfico que foi organizado pela Associação Médica do Texas, né? TMA, oh meu Deus, TMA, isso, exatamente, Texas Medical Association, né? E são 36 diferentes atividades de lazer, né? E os seus níveis, né, de contágio, de possibilidade de contágio da Covid-19. Esse gráfico, tá? Chegou na minha rede social e me chamou a atenção, né? Como, vou dar um exemplo, né, de umas coisas que eu li e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque a gente tem que saber o que a gente está lendo, né? Então, o gráfico diz o seguinte, que uma das atividades mais leves ou com menor possibilidade de contágio da Covid-19 é ir acampar, né? E aí, 2 níveis acima está passar 2 noites em hotel. Então, passar 2 noites em hotel tem maior chance de contágio do que ir acampar. Aí, veja bem, eu, que sou campista, né, fico pensando, pô, mas peraí, quer dizer que ficar num quarto privado de um hotel, ele tem maior chance de pegar Covid do que dividir, né, banheiro num camping? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu mandei um e-mail para a TMA, né, para saber como é que aquele gráfico tinha sido elaborado, né? Então, eu vou trazer em primeira mão para vocês, né? A TMA me respondeu, tá? Dizendo o seguinte, olha, esse é um gráfico que rodou o mundo inteiro, tá? Foi traduzido sem autorização da TMA para árabe, espanhol e italiano. Foi divulgado no Facebook, Twitter, Instagram e e-mail por várias pessoas. E aí eles me disseram o seguinte, Ambrósio, olha só, isso não é um estudo científico, isso foi baseado, né, isso foi feito um questionário, né, onde os membros dessa Associação Médica do Texas, que são... Eu vou dizer para vocês o número, que eles me falaram exatamente o tamanho da amostra, né? Foram 13 respondentes, tá? 13 médicos que responderam, que disseram de 1 a 10 qual era o maior risco dessas 36 atividades causarem Covid, né? Transmitirem Covid, né? E aí, com base, né, nesse estudo, com 13 pessoas em atividades dentro da realidade do Texas, isso se espalhou pelo mundo de uma maneira assim, desenfreada. E a gente tem que ter cuidado na hora de ler um gráfico desse, porque ir acampar no Texas não é a mesma coisa que ir acampar no Brasil. E aí, qual é o cerne da questão? O cerne da questão é o seguinte, porque a mídia tem utilizado esse gráfico para justificar uma ou outra atividade, né? Então, é importantíssimo saber exatamente da onde as coisas estão surgindo. Não é uma fake news, é um estudo simples, mas não tem a realidade de todos os países. Ou seja, a gente tem que saber ler aquilo antes de escrever e divulgar. E aí eu estou falando, não estou falando da minha tiazinha que não mexe não tem uma leitura aprofundada da área de turismo. Eu estou falando de um blog de viagem de turismo, né, num portal. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Sim, né? Porque é muito fácil analisar as coisas que estão fora de um contexto, né? Tudo vem de algum lugar, né? E trata de uma realidade específica. De uma realidade do turismo rodoviário americano, que inclusive faz muito uso de parques nacionais, né, que é muito diferente da realidade do Brasil, né? O brasileiro não tem a concepção do que é viver em comunidade. Você, para poder acampar, inclusive,
você precisa ter essa dimensão, né? Que é muito importante. Tem algumas perguntas, Sara, ali nos comentários que eu queria juntar, se você me permitisse. Claro. Eu primeiro queria responder a professora Rosane Balsan comentou das aula passeio. Eu acho muito importante isso. Eu vou dar um exemplo para você, pessoal. Eu estudei num colégio de São Bento do Rio de Janeiro, um colégio bastante tradicional do Rio de Janeiro, que fica no centro da cidade. E é um colégio que a gente raramente fazia esse tipo de coisa. A gente teve aula de história, de geografia, enfim. Eu, inclusive, estudei geografia da Austrália na 8ª série. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de como, às vezes, a escola não consegue se articular. A escola está localizada muito próxima do Paço Imperial. O Paço Imperial é uma edificação baixa no centro do Rio, na qual o imperador, o Dom Pedro II, falou o dia do fico. Né? Eu fui descobrir isso depois de velho, passeando no Rio de Janeiro, entrando no Paço Imperial e visitando o Paço Imperial. E o colégio nunca articulou isso, sabia as coisas na teoria, mas estava ali um marco. O centro do Rio de Janeiro é um espaço riquíssimo de história, né, com Dom João levando a corte, enfim, para o Rio de Janeiro, e não se aproveitava isso. Eu acho que essa questão é muito importante, que traz até a conversa também que está sendo colocada lá sobre autenticidade. Eu acho que sim, né? A Cássia Guedes colocou a importância da autenticidade, que tem tudo a ver com aquela questão que eu falei de você visitar a Mona Lisa no Louvre com 300 outras pessoas, né? O que é melhor, você fazer isso ou você fazer pela internet, né? Visitando o Louvre virtualmente? Aquela coisa de só tirar fotos, mas não estar vivenciando, né, de fato o destino, o lugar, né? E aí, para fechar só essa rodada, Sara, eu queria falar, o Edmur, né, colocou lá uma pergunta para mim, o que seria esse turismo fácil que eu comentei, né? O turismo fácil, Edmur, é o turismo, primeiro, que obviamente há uma facilidade, uma popularização do turismo, e nada contra que ele seja popular, né? O problema é quando ele é feito de uma forma que não permite, né, a viabilidade do turismo ou do lugar no longo prazo. Né? Fácil do sentido de que é muito fácil explorar um lugar, degradá-lo, é difícil criar as condições para que esse lugar tenha interpretação própria, que ele tenha um plano de sustentabilidade, de envolvimento da comunidade, né? É muito fácil criar um turismo que faz especulação imobiliária. É muito fácil fazer isso, né? Agora, difícil é fazer um turismo que realmente faça com que as pessoas gastem o dinheiro nos lugares que elas visitam. Jalapão é o caso que a gente pode começar a falar aqui. É o típico caso de um parque nacional, um parque estadual, né, em que as pessoas que vão para lá têm dinheiro. Se a gente vê quem é o público, quem é o mercado que visita o Jalapão, é o que é? São Paulo, Brasília e próprio Tocantins. Gente que tem dinheiro, porque até para você poder ter um veículo 4x4 para ir visitar o Jalapão, você precisa ter grana. Agora, é um turismo que as pessoas levam todos os seus consumos de fora do Jalapão, né, e pouco gasto. Quando a gente for ver o gasto médio do turismo, do turista no Jalapão, ele é proporcionalmente baixo, considerando um público AA, que é esse público que está visitando o Jalapão, né? Fazer com que as pessoas, a gente pode dar, eu já dei alguns exemplos da Nova Zelândia em outros Gaias, né, o que a Nova Zelândia chama do turista interativo, como é que você faz para não só aumentar o número de turistas, que a Nova Zelândia não vai conseguir fazer, mas como que você faz com que as pessoas que vão para lá gastem mais per capita, né? Porque uma coisa é o Brasil sonhar que vai ter mais do que 7 milhões de visitantes internacionais. A gente já tentou anos e não chegou nisso. E não vai chegar nos próximos anos. Porque a gente está no final da fila do Covid. Né? O Brasil hoje é o segundo pior lugar para se estar. Perde dos Estados Unidos, mas não vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos em termos de apelo econômico, geopolítico, por aí vai. Então, assim, qual é o novo turismo internacional que vai existir no Brasil?
Quem é que no Ministério está pensando isso? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. O governo federal esqueceu do Jalapão. O governo federal esqueceu do turismo no Brasil. Entendeu? Quem é que está programando isso? Porque quando foram vender a Austrália... O governo federal esqueceu até do Brasil. Aquela coisa que eu coloquei, que eu mostrei para alguns amigos aqui, né, do que foi feito da divulgação do turismo na Austrália, o sujeito não sabia falar inglês, né? O sujeito sabia falar, a gente tem praias legais, nós somos legais. Praias legais tem no mundo inteiro, gente. Na Austrália tem praias legais, né? Então, assim, esse amadorismo, né, esse turismo fácil, é por aí que eu estou falando, entendeu? Do turismo fácil desse ponto de vista. Não vai trazer mais do que 6, 7 milhões. Não vai. Esquece, gente. Já tentou por todas as formas. Por essas formas, não conseguiu. Tem que pensar um novo modelo, né? Então, é por aí, sério. Nessas alterações que vocês falaram, nessas novas perspectivas para o turismo. Porque já tentou vender, Sara, já tentou vender bunda, né? Aí viu que bunda não tem um certo público para vender bunda, e outra coisa, e tem todos os problemas que trazem vender bunda, né? Porque você não atrai um outro segmento, né? E você cria problemas sociais enormes. Eu estava lendo na Folha de São Paulo outro dia que existem a cada 3 meses 87 meninas grávidas em São Paulo entre 10 e 14 anos de idade. Né? Isso é um absurdo que existam meninas de 10 anos de idade, como teve o caso. Né? Isso, assim, a sociedade... É incrível como o foco virou a menina. Né? O tio e os outros tios que existem por aí continuam por aí. Né? E isso aí é uma coisa, uma aberração. A sociedade brasileira tinha que se envergonhar disso. Né? Então já tentou vender bunda, já tentou vender praia, mas descobriram o quê? Que o mundo inteiro também tem praias, entendeu? Claro, o Brasil é muito bem sucedido em eventos em São Paulo, mas isso é muito específico, é difícil de você replicar isso. Né? Então a gente precisa repensar o turismo que a gente quer, que não é o turismo fácil, tá? Sim, é muito mais um turismo daqui para frente, né, que vai se reinventar, do que a gente pensar num turismo que vai voltar a ser o que era antes, né? Muito mais uma perspectiva de futuro, de reconhecer que precisa mudar, né, e sair daí para frente. Trigo, tu ia falar alguma coisa? Pois é, a Marília Paz está comentando, né? Eu critico muito esse bairrismo e o nacionalismo. Olha, nacionalismo, para mim, é o último refúgio do canalha. É um termo antigo esse, é uma frase antiga, eu acho que é da língua inglesa. O nacionalismo é o último refúgio do canalha. Então, eu vi aquela frase, o melhor do Brasil é o brasileiro, é uma droga. Imagina o pior, hein, Trigo? O melhor da gente. Pois é. Não quer dizer nada, né? O melhor da Bolívia é o boliviano, o melhor da Rússia é o russo, o melhor do planeta Terra, não sei se somos nós, os sapiens, né? Mas é uma frase idiota. E eu sempre critiquei o nacionalismo e o bairrismo, porque o bairrismo emburrece. Então as pessoas falam, quer ver uma coisa que me irrita? O centro de São Paulo é perigoso à noite? Eu falei, o centro de São Paulo ali, Baixada do Glicério, é perigoso, eu não vou, você não vai. É perigoso como qualquer cidade do mundo. Eu falei, não é perigoso como qualquer cidade do mundo. É mais perigoso. Você pega os índices de assassinato no Brasil, de assalto, é muito mais perigoso você andar na Baixada do Glicério ou em alguns lugares do Rio de Janeiro do que você andar em certos lugares de Paris, de Lisboa, de Madrid, de Barcelona, de Hong Kong, de Kuala Lumpur, de Tóquio, de Beijing, de Xangai, de Brisbane, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer os problemas. Essa questão no Brasil, dessa nossa oferta grande, primeiro que a gente não preserva a natureza, a gente quer que a natureza se lixe, a gente polui as praias, a gente excede a capacidade de carga, põe fogo no Cerrado, acaba a água não sei onde, põe fogo na Amazônia. Amanhã eu vou participar de uma banca
de mestrado lá na Univale, virtual, né? E a professora, que é arquiteta e está estudando turismo, fez um trabalho legal sobre uma rota lá em Santa Catarina. Só que a parte histórica está abandonada. Por que está abandonada? Porque, de um lado, as pessoas não têm consciência da importância da parte histórica. Do outro lado, tem o burocrata lazarento, que dificulta a manutenção de um prédio histórico, né? Então, um prédio histórico que é da família, ele deve ser mantido. Claro que deve ser mantido, pelo menos a fachada. Mas a família quer fazer algum acerto para transformar numa pousada, no restaurante. E aí o burocrata, que é lazarento muitas vezes, dificulta. Aí a família está lá na dissertação dela, é melhor deixar o moinho antigo cair, deixa cair, de velho, aí eu faço um outro novo, uma cópia. Como é novo, eu não preciso ter toda aquela legislação, a legislação que deveria preservar, muitas vezes condena. Engessa. Engessa. E falta a consciência das pessoas de entender que a história é importante, a cultura é importante, e a cultura diversificada. A cultura dos nativos brasileiros, a cultura dos africanos que vieram escravizados para cá e desenvolveram todas essas vertentes, a cultura de todas as etnias que vieram da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, são culturas que formaram o Brasil, que formaram a colonização. E a gente não dá o devido valor para elas. A gente é muito hipócrita, né? A gente é muito hipócrita. A gente fala de turismo comunitário e aí vota em gente que é absolutamente elitista, que quer que o comunitário se dane. Então a hipocrisia é muito ruim, né? Exato. Nessa linha de valorização das culturas, né? Tá rolando lá em Pelotas, pela Universidade Federal de Pelotas, até uma dica, quem se interessa pelo tema do patrimônio. Lá tem o Dia do Patrimônio, né, que é uma iniciativa de valorização, porque Pelotas é conhecida, né, pelo seu centro histórico, e tem um grupo da antropologia da Federal de Pelotas, de estudos urbanos. Eles organizaram esse ano online, né, uma exposição online sobre o patrimônio invisibilizado da cidade. Então tem as histórias dos negros, dos LGBTs, né, para além das histórias dos casarões. Então, quem quiser entrar no site da UFPEL e lá conferir, é uma exposição bem interessante, assim, interativa também, legal de conhecer. Ô, Sara. Você vê, mas desculpa, só um detalhe de Pelotas, o SESC ou o SENAC, que desenvolveram a doçaria de Pelotas num belo livro e aquilo ficou famoso. Agora, aquele casco histórico de Pelotas tinha de ser muito melhor preservado. Né? Eu estive num teatro de madeira, bem no sul do Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar. Eu dei a palestra lá num teatro antigo de madeira. Aquilo, se estivesse nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, aquilo seria um grande atrativo, está a 20 quilômetros do Chuí. E está ali para a comunidade. Felizmente, a Universidade Federal toma conta dela. Então, são esses detalhes. Agora, no Brasil, o atual discurso oficial é contra a cultura, contra a educação, contra o meio ambiente. É uma postura burra. E é tudo que o turismo contra precisa, a ciência, né? Tudo que está envolvido no turismo, que é cultura, lazer, meio ambiente. Ambrósio, vai lá. O que eu ia falar é o seguinte, duas coisas. O povo não reconhece não somente esse patrimônio visibilizado que você falou, que é importante, porque esse patrimônio realmente ele não está à mostra, né? Mas até o patrimônio que está à mostra, a própria população não reconhece, entendeu? Então, assim, é um trabalho, talvez, que tem que ser feito de base mesmo, educacional, para que a gente reconheça efetivamente o nosso patrimônio, né? Eu não sei, o pessoal que está acompanhando aí, vocês sabem exatamente quantos patrimônios tombados tem na cidade onde vocês moram, né? Porque tem gente que tem a vontade de esconder esse patrimônio também, pelas coisas que o Trigo mencionou. Né? Então, assim, esse é o primeiro aspecto. O segundo é o que foi colocado por vocês, né? E tem a pergunta do Marlon, né? A respeito
de valorização dos aspectos da cultura brasileira, né? Que aí você já mencionou, e a gente hoje não... A gente tem um governo que, na verdade, se vira de costas para isso. A OMT lançou... Desculpa, não foi a OMT, a ONU, né, Trigo? A gente até discutiu sobre isso. O secretário-geral da ONU ressaltou a importância de se valorizar o turismo, né, por conta de todos os empregos que estão sendo perdidos por conta da Covid-19, mas não só por isso, porque é uma maneira de monetarizar, né, as necessidades que um determinado patrimônio, né, seja histórico, cultural, imaterial, etc., desse patrimônio ser preservado. Então, o turismo é uma atividade que, ao ser planejada de fato, ela pode trazer benefícios para aquela comunidade. Exato. Inclusive, Ambrósio, essa conversa volta ao que o Guilherme colocou e o que a professora perguntou dos passeios, né, de levar, de ter classes em museus, etc. É algo que é muito comum em vários países do mundo, e aqui, como o próprio Guilherme falou, estudou no colégio. O São Bento é um dos melhores colégios do Brasil. É um colégio excelente, mas não leva a molecada, dá trabalho, você tem de tomar cuidado deles na rua. Mas eu vejo que qualquer curso de turismo que tenha as viagens técnicas, o aprendizado é imenso. Nos velhos bons tempos na USP, a gente chegou a lotar um avião com 106 lugares e levar os alunos para Curitiba, por exemplo, tudo pago pela USP. Claro que isso daí hoje é muito mais difícil, não tem mais tanta grana, mas vários professores nossos, o Sidney, o Edmur, o Marcelo Vilela faz uns trabalhos excelentes aí com a comunidade, né, com a comunidade no entorno da USP Leste, e tem os passeios, né? Agora, a pandemia, Paula, é uma oportunidade, agora a gente é especialista em perder oportunidade, né? Nós perdemos a oportunidade da Copa do Mundo, perdemos a oportunidade da Olimpíada. Na década de 80, perdemos a oportunidade que teve a explosão em Chernobyl, na Ucrânia. O turismo europeu ficou paralisado. Olha, a oportunidade do pessoal vir para o Brasil. O que o empresariado fez em 1986? Aumentou os preços. E aí não veio ninguém. É aquilo que falaram, a gente vai continuar com 6, 7 milhões de visitantes por ano, nunca fomos uma referência internacional, vai demorar para mudar. Agora, a gente tem um tremendo turismo doméstico. O nosso turismo doméstico é imenso. E a gente tem de investir agora, chamar quem? Os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, o pessoal da América do Sul, para vir ao Brasil. Mas, para isso, a gente precisa ter uma boa infraestrutura. Então, é o caso aí de Tocantins, dos parques. Para as pessoas irem aos parques, é preciso ter uma boa infraestrutura, uma sustentabilidade, conforto, boa comida, coisa legal. Então, é uma questão... A gente sempre retoma nisso, a cada década a gente retoma isso. E perde. A gente joga o bebê junto com a água do banho. É o mito do eterno retorno do Dark. A gente faz, bosta. Faz, bosta. É o mito do eterno retorno do Dark. E a gente precisa quebrar esse círculo vicioso aí. Trigo, você falou nessa situação, o que vocês acham que os estudantes e os profissionais de turismo precisam, né, e até os novos empreendedores, né, do turismo, precisam desenvolver como habilidades para enfrentar esses desafios e aproveitar essa oportunidade, né? Sara, eu só queria complementar, e já fazendo o link, o exemplo que o Trigo falou dos eventos esportivos, para mim é excelente. Eu vejo aqui na Austrália, né, o brasileiro, deixa eu falar primeiro, o brasileiro gosta muito do espetáculo. Né? O carnaval é maravilhoso, é um espetáculo, mas o carnaval não é a realidade. Né? O carnaval é o dia de rei do povo. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui na Austrália, né, na escola dos meus filhos, tem uma placa de todas as Olimpíadas tiveram participações de alunos ou ex-alunos do colégio. A escola não é
uma escola elitista que foque em, inclusive, bolsas de estudo para atletas. Existe isso aqui. Tá? Não é. Se você for andar pelas escolas da Austrália, a gente vai perceber que o esporte é levado a sério na base do esporte, né? Então, assim, a gente valoriza muito o espetáculo, a Olimpíada, e o que acontece? Os estádios estão vazios. A gente não está formando a próxima geração de atletas, não tem um programa de longo prazo para dar oportunidades em todos os esportes para que o brasileiro possa ir além, né, do, obviamente, futebol, aquela coisa toda que a gente já sabe e conhece. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar o óbvio, o básico, né? Essa questão toda de cultura, patrimônio que a gente está falando aqui, isso é educação básica, né? É difícil você fazer com que a pessoa tenha uma compreensão do valor das coisas se ela não estudou, se ela não se articulou, se ela não teve nutrição, né? Se ela não tem um saneamento básico, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de pensar no espetáculo, né, e fazer um caminho de 20 anos, de 30 anos, o que o brasileiro merece. O Brasil é um país riquíssimo e a gente insiste nos nas mesmas soluções e os nossos problemas continuam aí, né? Um povo miserável, um povo extremamente trabalhador, né? O brasileiro é muito criativo, inventivo, né? Mas a gente espera o grande milagre do Brasil. Esse milagre não vai acontecer. Muito mais agora, num mundo articulado, sofisticado, né, de tecnologia de ponta, né, de ciência, né, de ponta. Então, eu acho isso, que a gente tem que valorizar as coisas básicas, né? Saúde, educação, saneamento básico, cultura, ciência. Turismo depois vai acontecer. Guilherme, eu ia falar exatamente isso. O pessoal tá perguntando, tá seguindo numa linha aqui, se o turismo vai começar a moda do museu online, se a pandemia é uma oportunidade para a gente. Eu vou dizer para vocês, eu não acho que a pandemia é uma oportunidade, não. Eu acho que a pandemia é uma merda para a gente. Porque a questão é o seguinte: a gente tem tantas coisas mais importantes para tratar do ponto de vista que o Guilherme já mencionou aí, de educação, etc., que atrair turistas vai ser o menor o menor da situação. A gente tem problemas muito mais graves para tratar do que o turismo em si. Isso não significa que eu esteja colocando o turismo de lado na discussão. Eu estou querendo dizer o seguinte: olha, o turismo pode fazer muita coisa, pode buscar fazer várias estratégias, né? Mas, no todo, a imagem que o Brasil hoje tem lá fora, né, não é uma imagem muito boa. Então, a gente conseguir atrair turistas para cá, eu acho que é complicado. E aí, o que falou o Trigo, a gente tem que se agarrar no turismo doméstico, né? Então, é só para responder o pessoal que perguntou nesse sentido, né? Aí a Alice colocou: vocês acham o turismo no Brasil melhora mesmo se não existir engajamento das políticas públicas? Não. Falta política pública não só de turismo, falta política pública de educação, de segurança, de desenvolvimento, né? Então, saúde, né? Então, assim, Não, veja o caso, Ambrósio, das emendas parlamentares, porque turismo virou o quê? Fazer obrinha para a prefeitura, que dá para ser corrupto, e fazer evento. Fazer evento é muito fácil de roubar, porque às vezes são serviços, né? Então, assim, virou ferramenta de controle político, né? Turismo, mas são muitas dessas emendas parlamentares que são muito pontuais, não é uma coisa estruturada e sofisticada, né?
O Marcelo colocou, por exemplo, a questão das quadras de esporte em escolas. Isso tem tudo a ver com o lazer. As escolas têm que estar abertas no final de semana para as pessoas usarem essa infraestrutura que existe, né? A gente se isola. Eu lembro uma vez que eu fui no Centro Cultural Banco do Brasil, o sujeito não me deixou ir porque eu estava de sandália de dedo. Num país de miseráveis, você anda aqui na Austrália de sandália de dedo descalço, você pode ir em qualquer lugar. Isso é uma babaquice, entendeu? É uma babaquice que se faz, né? Tudo bem, você tem que ter respeito pelas coisas, mas para um país de miseráveis, cria-se uma coisa, um elitismo, né? Absurdo, né? Absurdo. E, enfim, eu acho que a gente tem que acabar com certas coisas, né, que só atrapalham, né, só são essas barreiras idiotas. No próprio Colégio de São Bento, onde eu estudava, tinha essa coisa que não podia visitar a igreja se você tivesse de bermuda. Não podia. Aí o que fazia? O porteiro tinha uma calça que algumas pessoas iam lá no banheiro, trocava, né? Aí a senhora falou, Jesus está nu na cruz, pô. Entendeu? Tem umas coisas assim, por exemplo, na escola dos meus filhos, os meninos têm que estar de cabelo cortadinho. Aí você olha as fotos da década de 70, todos os moleques tinham cabelo grande aqui. Jesus está lá, pendurado de cabelo grande. Quer dizer, começa a se criar umas coisinhas, o brasileiro adora babaquice, adora uma frescurinha e, ao mesmo tempo, faz aquela coisa, né, do que o Sérgio Buarque de Holanda fala, do brasileiro cordial, né? Que tem sempre assim uma conversinha. Conversinha não vai resolver. A China tinha 250 milhões de chineses aprendendo inglês. Tá? Gente, quem está aí, aluno, tem que falar inglês. Não é opcional, não é. É fundamental. 2, o que o Trigo sempre fala, tem que ler. Não gosta de ler, vai fazer outra coisa. Não precisa fazer turismo. E 3, é mal-humorado, não gosta de acordar cedo, não vai fazer turismo. Turismo tem que acordar cedo, sim. Tem que acordar cedo, tem que estar de bom humor, tem que aturar a gente chata, entendeu? Então, não curte essas coisas, vai fazer outra coisa. Vai ser melhor para você e para a nossa área. Pois é, essa burocracia lazarenta que eu falo, que é do Estado, mas é também das igrejas, é de instituições, todo mundo é burocrata. Daí põe regrinha para dificultar a vida. O Banco do Brasil é cheio disso, eu não gosto de ter conta lá, porque é muito mais difícil, né, você tratar com as coisas lá. Então, mas não pode falar mal do Banco do Brasil. Como que não pode falar mal do Banco do Brasil? Né? São essas hipocrisias que nós precisamos estar atentos. Agora, e nós vamos fazer o quê? Né? O Edmur acabou de perguntar aí, então precisa antes desenvolver cultura? Não tem o ovo e a galinha. O país precisaria ter propostas sólidas aonde a sociedade participasse de maneira eficaz de política de saúde, de educação, política de lazer, política de tudo, entendeu? Agora, as comunidades brasileiras, né, nós somos pessoas egoístas. A gente tem uma corrupção capilarizada. A gente conseguiu fazer corrupção durante a pandemia. Em vários estados e municípios do Brasil houve corrupção. Essa corrupção que eu estou falando é de governos estaduais e governos municipais, aonde foi uma teia de corrupção. Então, se a gente não consegue ter política de saúde no meio de uma puta pandemia, como é que a gente vai ter política de turismo? Sempre foi uma piada a política de turismo, a não ser em determinado momento do governo Fernando Henrique Cardoso e no primeiro governo Lula, aonde nesses governos o turismo foi tratado com um pouco mais de seriedade. Mas a verdade seja dita. Tem aí o Caio Luiz de Carvalho, que foi um grande nome no Ministério do Turismo. Teve o pessoal da equipe do Lula, o Eduardo Sanovics, por exemplo, que é nosso professor e é presidente da ABEAR, esteve com a gente aqui no Gaia. Tem a equipe, tem a Janine, que não sei se a Janine está aí, mas a Janine foi presidente da Embratur, fez um ótimo trabalho. Tem um monte de gente boa nas secretarias estaduais, em secretarias municipais, tem muita gente boa, mas inclusive pessoas que eu conheço pessoalmente, que fizeram,
especialização, mestrado, doutorado. Agora, essas pessoas que têm proposta, que sabem fazer, ficam de fora por quê? Prefeito corrupto, vereadores corruptos. Então, aí não dá para você ter um plano de urbanização decente se a Câmara dos Vereadores e o prefeito, porque nunca só o prefeito é corrupto. Para o prefeito ser corrupto, a Câmara dos Vereadores precisa apoiar. E aí todo mundo se locupleta. E a cidade, a praia, que se dane, a mata, o parque. Então são esses problemas que a gente tem de tratar com maturidade e sem aqueles dogmas ideológicos arcaicos de extrema esquerda ou extrema direita. Isso é um inferno também no mundo inteiro. Você fala alguma coisa, você já vai para a polarização, ou para a extrema direita, ou para a extrema esquerda, e aí ninguém discute. Sara, alguém tinha perguntado, só o nome da manhã da dissertação é Turismo Rural une pessoas ao patrimônio Quiriri, Rota Estrada Dona Francisca. É da Chiara Roberta, da Univale. Você deve conhecer. Olha que bacana, né? Sim, é minha colega lá na TVA. Inclusive, deve estar o link da defesa disponível lá no perfil do PPG da Univale. A gente trazendo também essas discussões acadêmicas e mostrando, né? O Gaia sempre disponibilizando... popularizando a ciência, né? Popularizando a ciência, né? Que é um dos objetivos da extensão universitária, né? Sim. Mas é interessante esses pontos que vocês abordam, né? Porque como é que a gente vai falar de retomada, né, de uma atividade que já vinha com uma série de problemas, né, com uma série de descontinuidades de ações que não funcionavam, né, que não deixaram o setor até, digamos, mais ou menos preparado para enfrentar o que a gente está passando, né? Vocês acham que o turismo poderia ter se preparado melhor para isso? A pergunta Sarah, de $1 milhão. Olha, Sara, vamos olhar aqui o caso da Ásia, né? A Ásia, alguns países, como Taiwan, como Singapura e outros lugares, estavam preparados porque já experimentaram essas pandemias. Né? O Bill Gates está falando de uma pandemia como essa já há 3, 4 anos. Né? Inclusive, o Bill Gates disse que ele acha que até o final do ano que vem as viagens internacionais não vão retomar por conta da vacina mesmo. Né? Então, assim, algumas partes do mundo já tinham, em menor escala, experimentado isso, já tinham usado tecnologia dos termômetros, né, à distância, a Ásia tem o hábito de usar as máscaras, né, que a gente agora está usando no mundo inteiro. Então, assim, isso já existia um aprendizado que a gente não imaginava, ou as pessoas em geral não imaginavam que ia chegar numa escala como essa que dizimou. As empresas aéreas estão operando com 10, 15% de sua capacidade, né? A gente tem os jatos A380, os maiores, indo para o deserto por 3 anos, né? A gente precisa ver os sinais do que está aí. Né? Da mesma forma que há 20 anos atrás, segurança virou, depois do 11 de setembro, um quesito fundamental, biossegurança é o próximo quesito. Né? E a gente não vai voltar para trás, a gente tem que ir daqui para frente. Né? Agora, como é que reeduca as pessoas? Precisa de ter um pouco disso aqui também, né? O que a gente vai fazer para reeducar as pessoas? É aquela história, o pessoal está preocupado de álcool gel, os lugares no Brasil não tem papel higiênico. Entendeu? Então, assim, precisa ter eu acho que uma noção clara, né, de aonde que nós estamos. O Trigo estava falando do turismo doméstico. O turismo doméstico no Brasil é 30 vezes maior do que o turismo internacional. Né? Então, tem que começar por aí. Agora, tem que começar de um jeito que não seja aquela coisa gananciosa, que quer explorar as pessoas, né, que acha que o turista doméstico vai pagar a mesma coisa que o turismo internacional. Ah, mas ele estaria indo para o exterior, ele estaria gastando em dólar. Não funciona, as pessoas não funcionam desse jeito. Se funcionasse desse jeito, as pessoas seriam forçadas a fazer turismo. Não são forçadas, as pessoas fazem turismo por opção. Elas podem comprar carro novo, elas podem reformar seus apartamentos, suas casas, elas podem comprar uma casa de campo.
as pessoas podem fazer um monte de outras coisas, né? Então, essa coisa imediatista... Agora, pensar num plano de turismo para o Brasil, num país, né, que está lutando por uma pandemia, porque a gente tem uma desarticulação completa entre a presidência da República e os 27 governadores, né, é muito difícil, né, para não dizer impossível. Né? Eu não sei, eu não quero parecer aqui pessimista, mas eu acho que é a realidade. Vou deixar de fazer turismo? Vou deixar de estudar turismo, Sara, só para concluir? Sim, não, sim, se você é apaixonado por turismo, se você é apaixonado por qualquer coisa na vida, em algum momento as oportunidades vão voltar. Sabe por quê? Porque se você gosta do que você faz, você vai fazer geralmente muito bem. Se você gosta do que você faz, você vai ter uma capacidade de ter resiliência quando os momentos ruins acontecerem muito maior. Né? Então, eu acho que... Não estou dizendo que o turismo acabou, não. Mas eu acho que a gente tem que se preparar para depois, ainda mais agora. Eu vejo que a curto prazo, o turismo no Brasil, para falar do turismo doméstico, quem que está tocando a bola? Alguns bons empresários e empresárias, algumas boas instituições comprometidas, algumas boas universidades públicas, porque as particulares demitiram a grande parte dos professores, tá? A Unip demitiu 6 mil pessoas no Brasil, várias outras, a Uninove demitiu um monte de gente, mas não tinha tanto turismo. A Anhembi Morumbi, não sei como que vai ficar a situação, o pessoal ficou ali suspenso um mês mais ou menos. Então, por aí a gente vê que também esse papo de educação, a gente fala que o Estado não dá valor à educação, mas o setor privado dá valor à educação. Se estão demitindo professores e professoras na pandemia, especialmente os mais titulados, isso é dar valor para a educação? Eu sei dos problemas de pagamento, de mensalidades, que caiu, etc., mas antes da pandemia, as universidades e faculdades particulares estavam demitindo professores e professores que se graduavam. Então, não é só o governo que não dá. O governo não dá valor à educação mesmo, mas o setor privado também não. Agora, nós temos o quê? Alguns grupos no Brasil bem organizados. Você pega a ABA, estou falando da ABA do Eduardo Sanovic, sim, porque eu conheço. É um grupo que está tentando se organizar de uma maneira melhor, está sofrendo porrada de todo lado aí por causa da pandemia. A Azul, a Latam, a Gol estão em situação difícil, mas eles estão lutando. Várias pequenas pousadas, restaurantes, lanchonetes, grupos de guias, alguns guias estão se organizando, gente do artesanato. Então, é isso que eu digo, que o turismo, as coisas boas do turismo têm de vir das bases, e tem de vir de certas propostas que, às vezes, não são simpáticas a todos. Por exemplo, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu ficou muito melhor depois que foi privatizado. Muito melhor. Mas paga para entrar. Óbvio que paga para entrar. Então, não estou dizendo para privatizar todos os parques, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também não podemos cair no preconceito de que nenhum parque pode ser privatizado de jeito nenhum. São esses extremismos que emburrecem as nossas discussões. É isso que tu falas, né, das ações, de onde que vem as iniciativas. A gente já deveria ter aprendido no Brasil que o governo não vai ser pai e mãe de ninguém, né? E que se não houver uma articulação entre os envolvidos, nada vai acontecer. O Gui falou em ser pessimista, mas eu acho que não é nem uma questão de ser pessimista, é também não cair num looping de previsões, né? A gente não sabe exatamente, a gente não tem como dizer com certeza como é que vai ser o turismo, né? Ninguém aqui é futurólogo, né? Não, Sara, é importante, aí tentando ser mais otimista, né? Vendo as articulações que estão acontecendo aqui no município, né? É a hora dos empresários se unirem, né? Mantendo o isolamento social, né? Virtualmente, se unirem e para montar produtos, né, que sejam mais colaborativos, né, do ponto da execução, né,
para poder envolver o máximo de pessoas possível da cadeia produtiva e vender, né, para os turistas. Então, assim, é uma oportunidade também. Olha, existe o poder público, a gente sabe quais são os problemas, mas eu preciso trazer comida para dentro de casa, né? Então, é fundamental que também haja esse trabalho, né, entre os empresários, né? Pequenos. Aí eu não tô falando grandes empresários, não. Eu estou falando de pequenas empresas, microempreendedores individuais, como o Trigo mencionou, os artesãos, etc. E eu estou vendo isso acontecer aqui na cidade. Então, assim, o poder público tá ok, beleza e tal. Mas o que a gente vai fazer? Então, oportunidade, se você trabalha com turismo, é professor, né, de alguma universidade ou Instituto Federal, Instituto Estadual, seria interessante você participar dos conselhos municipais e dos conselhos estaduais de turismo das suas regiões, porque é a hora da academia também ajudar, né? Então, eu participo do conselho municipal aqui na cidade, e consigo, de alguma maneira, ajudar e tal. Mas se você está em qualquer instituto federal ou universidade, ajuda, participa, que aí você é um meio da universidade, através, mais uma vez, da extensão, né, a ajudar as comunidades, né? E só para complementar o que o Trigo falou, Sara, é muito importante, se vai privatizar, que se dê uma chance, por exemplo, aqui na Austrália, os dias de menor movimentação, por exemplo, terças-feiras, ou é gratuito para a comunidade, para as escolas, para os alunos das escolas visitarem, ou tem uma taxa muito pequena, porque a comunidade pode ajudar, inclusive, na baixa temporada também, né? Isso é muito comum nos museus, em atrativos turísticos, às vezes. Por exemplo, aqui até os parques de diversão da Gold Coast, o Ambrosio conhece muito bem, se você mora no lugar, você tem um desconto absurdo, né? Que às vezes você vai o ano inteiro. Por quê? É aquela história do restaurante, gente. Você vai num restaurante que está vazio, as pessoas não entram. Você entra num restaurante que já está meio cheio, deve ser excelente. Se você passa por um restaurante que está lotado, as pessoas vão falar, deve ser muito bom, vou voltar ali. Né? Então, também essa coisa que a gente está falando do elitismo, ao mesmo tempo também fazer com que as comunidades possam valorizar. Né? Eu não estou vendendo uma imagem romântica, a gente sabe muito bem da dificuldade que é o turismo de base comunitária, por exemplo. Por que é difícil? É difícil porque a comunidade não tem, às vezes, educação, a educação básica, a comunidade não teve uma formação em negócios para, inclusive, se articular com stakeholders, né, estrangeiros, stakeholders que têm um poder financeiro muito maior, né? Então, assim, eu não quero ser romântico, né, ou ter uma visão de poliana, mas é importante, sim, que haja esse envolvimento local nas situações privatizadas ou não privatizadas. Na linha do próprio turismo pedagógico, né? De incentivar que as escolas frequentem os museus, os parques, né? Essa articulação local passa por isso também, né? Ô, Sara, a universidade, eu vou voltar a esse aspecto. Isso que o Guilherme falou é importante. A universidade tem um papel importantíssimo, além da formação do aluno e da pesquisa. A universidade tem que se comunicar com a sociedade. A ideia do Gaia vem com essa coisa mesmo. Então, assim, é fundamental que a universidade olhe o que esteja acontecendo à volta, que participe, que se engaje para poder ajudar naquilo que o Guilherme colocou para a gente. Não teve a formação na área de negócios ou na área de turismo, com certeza o professor que está lá já teve uma experiência e pode ajudar essa comunidade. Então, assim, e não só professor não, porque um aluno mais avançado, né, de último período, também pode ajudar. Aí é interessante que a comunidade também esteja aberta para esse diálogo, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Claro, total.
Um outro ponto, né, importante, que eu acho que rola legal no Gaia, é que nós somos independentes. Né? O fato, o Guilherme está lá em Brisbane, na Griffith University, eu estou numa universidade pública estadual paulista, que é a USP, o Ambrósio do Instituto Federal, mas ele é o mais educado de nós. Né? É o que menos vai falar barbaridade. Mas a gente tem obrigação, eu tenho uma obrigação, Sara e vocês que estão nos ouvindo, por quê? Na década de 1990, já tinha uns problemas. Eu trabalhei na Comissão de Especialistas de Administração e depois de Turismo, e a gente fazia avaliação de novos cursos de turismo, e na época a gente não fazia certas críticas que deveriam ter sido feitas. Por quê? Não pega bem. Mas aquele lá é da política pública. Aquele é da política privada. Aquele lá é da universidade pública. Aquele é da universidade privada. Mas eu falava mal da Varig nas minhas aulas. O gerente da Varig veio reclamar na PUC Campinas. Eu falei, você vai reclamar no diabo, porque aqui dentro da PUC Campinas eu falo o que eu quero. E a PUC Campinas bancava, é uma universidade grande. Então, a gente tem a obrigação de criticar, nós que temos uma certa maior liberdade, a gente tem a obrigação de criticar, de questionar, de polemizar aquilo que as pessoas querem esconder por hipocrisia, por mediocridade, por ideologias arcaicas, né, por ideologias velhas. Então, nós precisamos ter um discurso franco, por quê? Os nossos alunos e alunas têm visão crítica no geral, e a gente precisa dar espaço para eles expressarem a sua visão crítica, para eles e elas entenderem por que precisa estudar. Você tem de estudar, você tem de ler, você tem de conversar com os outros, tem de assistir filme, para poder discutir num alto nível, para não ser que nem aquele tiozão do pavê que você tem, que fala besteira no WhatsApp, porque leu no WhatsApp, porque leu no Facebook, porque leu na Gaia. Se bem que aqui a gente fala bobagem, mas não fala besteira. A gente é informal, mas a gente mostra aí as fontes. Então é isso, a garotada que está ouvindo, né, e os jovens professores e professoras, a gente precisa ter visão crítica, porque de ficar bajulando esse bando de vagabundos, e algumas vagabundas também, não levou a nada. O turismo continua por causa disso. E aonde o turismo dá certo no Brasil, as empresárias, os empresários, as pesquisadoras e os pesquisadores foram à frente e estão fazendo. Há vários ótimos exemplos no Brasil, é uma pena que os maus exemplos são maiores, e a gente está pagando um preço alto por isso. Então, alunas e alunos que estão nos ouvindo, vão à luta, porque tem um país inteiro para ser feito, e o pessoal vai voltar, a hora que acabar a pandemia, a hora que vier a vacina, o povo vem com muita vontade de curtir, de fazer festa, de jogar bola, de beijar, de abraçar, de cheirar. E a gente fala, o Guilherme já se entusiasmou, olha lá. Não vai sobrar pedra sobre pedra, né, Gui? Que falou sobre... Vocês já repararam que quando o Ambrósio levanta a sobrancelha direita dele, que alguma coisa está vindo? O negócio de intimidade é uma maravilha, né? Que a gente fica se olhando aqui o tempo inteiro. Ele, quando levanta a sobrancelha direita... Eu já sei o que já vem, cara. Eu já sei o que já vem. Tem galhofa, né? Isso aí. Com certeza, com certeza. Mas esse é o grande barato, né? A gente falar de coisa séria e com bom humor, né? Eu acho que essa bom humor é fundamental, né? Pô, não é? Pelo menos, se não chegou no final, pelo menos ria no final, né? Não, e tirando o sarro dos outros, né? A gente tem de trollar os outros, e os outros tiram sarro da gente também, os três patetas. Imagino que não falam da gente, hein, Trigo? Imagino que não falam da gente. E olha, mas isso é uma questão de maturidade, né? Pô, tu tirar sarro de ti mesmo, dos amigos, isso é um sinal de maturidade. Nós somos risíveis, né? A gente é risível. E, pô, quem não é? Pô, Sara... Que não é que seja. Que passa a ser, né? Sara, o tempo que eu fiquei lá na Austrália com o Guilherme, eu participei de um evento lá que é como se fosse um Amptour, né? Não da Austrália só, mas de todo aquele South Pacific, né? Nova Zelândia, Austrália e, né, ali parte do Pacífico. É um evento na área de turismo muito forte. E
A última ação do evento, né, Guilherme, corrija se eu tiver errado, é o grande debate, Sara. A gente já falou em algum momento do grande debate, a gente vai fazer um dia na Abratur, né? A gente vai fazer um dia na Abratur, que é o seguinte, você tem um juiz, tá, que é um acadêmico, né, nada mais, nada menos que Larry Dwyer. Então, o Larry Dwyer é sempre o juiz, né, Gui? Nos últimos anos, ele sempre foi o juiz. O mediador, né? Esse evento que você está falando é o CAUTHE, C-A-U-T-H-E, né? E ele é um mediador desse grande debate. Dessa atividade que é no final do CAUTHE, né? Essa atividade acontece no final do CAUTHE. Então, você imagina o seguinte, todos aqueles caras que a gente conhece em nível internacional, né? Que a gente conhece dos textos e tal, eles vão participar desse grande debate. Mas aí o Larry Dwyer é o mediador, né, como se fosse o juiz, e você tem dois times, né, com dois argumentos antagônicos. E os dois times são formados por professores, são acadêmicos conhecidíssimos. E é uma galhofa, mas é uma galhofa de botar o Gaia no chinelo. De botar o Gaia. Aí você imagina todos aqueles pesquisadores. Eu não vou citar nomes aqui. Não, mas é legal porque o critério ali, por exemplo, você cria uma hipótese, né? Um grupo é a favor, outro é contra. São dois grupos de 4 pessoas, mas você tem que ganhar o argumento pelo bom humor. Então a plateia depois vota, né? Vota geralmente com palmas, enfim, para decidir qual é o grupo mais. Agora, essa capacidade, o Trigo fala isso, né? A nossa área é pequena e irrelevante, né? Isso é importante a gente ter consciência de quem nós somos, até para um próprio crescimento. Se você me perguntar, você quer investir dinheiro em turismo ou na cura do câncer? Eu vou falar, talvez na cura do câncer, né? Talvez um pouco para turismo, para a cura da Covid, enfim, né? A gente é pequeno, a gente é irrelevante. Se a gente ficar brigando, né, a gente só perde. E outra coisa, gente, que está acontecendo, se tiver alunos nos assistindo, a gente está passando por um momento de mudança dos pesquisadores, dos pensadores do turismo muito grande. Aquela primeira geração de pesquisadores, né, que muitos de nós usamos em livros, são pessoas que já estão se aposentando ou já se aposentaram. E a verdade é que, assim, entre o Luiz Trigo, né, que está um jovem de 60 anos de idade, e o restante, existe eu estou com 47, depois tem toda uma galera, Ambrósio, vários colegas da Abratur que não estão nem com 40, fora a meninada, tipo Sara, entendeu? Giannini, Stephanie, toda uma outra nova geração, né, que está aí com seus 30 anos ou menos de 30 anos, né? Ou seja, tem todo um novo, do ponto de vista do conhecimento do turismo, que vai ser reescrito. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Os nossos melhores dias ainda estão para acontecer, sem sombra de dúvida. Veja o caso do Valério, né, que é um cara super descolado, que a gente, na brincadeira, já fez ele virar estagiário do Gaia, né? O cara que está no Maranhão, super articulado, engraçado, inteligente, né, que já se conectou, né? Então, assim, as oportunidades também são inúmeras, né? Exato, eu acho que o lance são as novas gerações. O lance é sempre o futuro, né? Claro que o passado é importante para a gente ver o que aconteceu, não ficar reinventando a roda, mas realmente essas novas gerações aí, e é o que o Guilherme comenta, eu vejo os colegas mais novos, as colegas mais novas da Abratur, as alunas, os alunos, as orientandas, cara, tem uma cabeça mais fresh, tem uma cabeça mais dinâmica, tem uma maior sinceridade, tem mais tesão para fazer as coisas. Claro que a gente tinha tesão também, eu ainda tenho, tá bom? Mas continua, tá, não tem problema. Sem tesão não há solução, né? Ô, Sara, legal, Roberto Freire, psicanalista. Sem tesão não tem solução, não há solução. The Blue Pill does miracles. Yes! Meu, depois que inventaram, até os 90 anos a gente está garantindo ali
uma boa, né, um bom meio de campo. Então, né, cara, Achei que fosse finalizada, meio de campo. Eu ia falar, pô. Tem que. Gol, né? Não vale gol contra, mas. Né? A propaganda precisa ser sutil, gente, calma. A propaganda tem que ser sutil. Quem fala muito não faz nada, não é? Como diria Caetano, eu não sou proveito, eu sou pura fama, né? Exatamente. É a música que trata da maior brochada da MPB brasileira. Pois é. Por exemplo, o pessoal não gosta de falar. Você quer ver, Sara? Vou tocar, hein? A Sara, que estuda também a questão de gênero, homem odeia falar que broxou, nem fala isso, porque, né, tem medo. Você vê, é a hipocrisia, a falsidade e o medo, entendeu? A insegurança. Vão achar que eu já estou broxa, entendeu? Não, a gente precisa... E essas novas gerações são fundamentais para fazer essa reflexão crítica. Mas não é reflexão crítica só para encher o saco de gente chata. É reflexão crítica para resolver, para melhorar as coisas, para ser parte da solução e não ser parte do problema. Porque trabalhar com gente chata também não dá, né? Uma vez perguntaram que tipo de orientando eu não aceitaria. Gente chata, tô fora, entendeu? Puta, gente chata é uma mala sem alça ensaboada, né? Aquele negócio, você não sabe por onde, então vai, tchau, né? Então, mas precisa ter reflexão crítica. Precisa ir lá botar o dedo, isso aqui não está legal. E isso são as gerações mais novas que têm de fazer mesmo. E enquanto a gente puder, a gente vai estar também com a língua afiada. Ô, Trigo, só para aproveitar... Vai lá, Gui, depois eu vou fazer uma questão. Não, eu acho que eu acabei sendo um pouco negativo com o brasileiro, e eu queria dividir com vocês uma história do Ambrósio, inclusive, que ele falou do Calf, que é a história do síndrome do vira-lata do brasileiro. O brasileiro também tem coisas fantásticas, né? O próprio prêmio que o Ambrósio ganhou num dos Calfs como melhor artigo, né, entre mais de 200 artigos escritos, é um exemplo. Outro dia eu estou com um aluno novo aqui, o Renan, que é um menino brilhante, ele, assim como você, Sara, ele mexe com Python, né? Outro dia ele chegou para mim e falou assim, não, esse software eu não gosto dele, eu vou programar isso em Python. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Pode ser que um dia eu não tenha grana para pagar a anuidade do software pago. Eu falei, Renan, eu estou treinando você para que você nunca mais precise se preocupar com isso. Olha a síndrome do vira-lata. Eu também não quero, assim, dizer aqui, né? Individualmente, muitos brasileiros são brilhantes, né? E a gente tem essa capacidade. O brasileiro é apaixonado, o brasileiro tem uma condição de se articular. Você, por exemplo, vê nos cruzeiros, nos lugares, o brasileiro como barman é um show. Por quê? Barman tem que saber conversar, tem que saber, né, ter um entrosamento para vender bebidas. Agora, vai colocar brasileiro para fazer serviço de lavanderia, é um desastre, entendeu? Em cruzeiros marítimos. Quem faz isso bem, filipino faz isso muito bem. Se colocar o filipino no bar, vai ser uma tragédia, né? Então eu também quero valorizar um pouco assim, o que o Brasil e o brasileiro têm de bom, para não dar a impressão aqui que a gente está, né, falando mal de Brasil e brasileiro, que também não tem nada a ver, né? Por favor. Sim. Bom, eu queria voltar na história que o Trigo estava trazendo, né, sobre a reflexão crítica. Aí eu perguntaria para vocês, né, dos livros que vocês já escreveram, né, dos artigos que vocês já publicaram, tendo o conhecimento que vocês têm agora e as reflexões que vocês já fizeram, inclusive, né, durante essa grande pandemia, o que vocês editariam, preferiam reescrever? Olha, eu vou começar, né? Olha, o que eu escrevi no passado, que eu acho muito legal, foi a minha tese de doutorado, que foi publicada, hoje está no Google Books, a Sociedade Pós-Industrial e Profissional em Turismo. Essa tese tem... eu defendi em 96, né? Tem 24 anos, e outro dia eu li o último parágrafo, não vou ler agora, eu li o último parágrafo em aula, e não esqueçam o que eu escrevi, continua válida. 24 anos depois, as conclusões da tese que eu fiz na educação da Unicamp,
continuam válidas. Tem algumas coisas legais, né? O meu livro sobre entretenimento, que é a minha livre docência, é um livro que está ficando, esse vai ficando velho, né? Esse aqui não. Esse daqui, a questão epistemológica continua válida. Mas o entretenimento foi uma grande obra. Tem uma obra que eu acho que o Gui vai falar, que é esse livro que ele ajudou a organizar, o Turismo no Brasil, que saiu em inglês, editado pelo Gui e pela Daiane. E o que eu produzi na pandemia, o Sara, é um artigo que o Glauber convidou, por eu ser um dos velhos da Amptur, né, que foi homenageado. Então, o Mário Bene escreveu, o Luiz Otávio escreveu, e em setembro sai o meu artigo, onde eu faço uma visão crítica da minha produção. E, enfim, isso daí eu acho que foi muito legal. E eu escrevi um conto também sobre a pandemia. Olha! Eu escrevi, não sei se vai ser publicado, mas... e um detalhe. O Anderson Português, que é meu amigo e é lá da Universidade Federal, lá em Minas Gerais, e eu, estamos organizando um compêndio sobre, para quem quiser participar, sobre a pandemia. Não vai pagar nada para publicar e vai sair em edição virtual. Tem uma editora lá que o Anderson é o responsável. Também a gente vai abrir uma oportunidade, vão ser capítulos de livros, né? E não serão artigos, né? Porque o artigo, você sabe, tem artigo A1, A2, etc. Mas serão capítulos de livros, tem lá a sua importância. Então, agora, eu li muito, Sara. Li muito. O que eu curti na pandemia foi ler muito e assistir alguns bons filmes aí nas plataformas. Justíssimo. Eu vou deixar o Guilherme falar por último, que ele tem mais coisa para falar do que eu. Vai pensando aí, vai pensando. Pois é, eu não tenho muita coisa, né? Eu sou recruta perto desses dois fantásticos. Então, deixa eu só deixar registrado aqui que, para mim, né, como membro de uma outra geração, é uma honra toda terça-feira estar ao vivo com o Guilherme e com o Trigo. Então, para deixar registrado, que assim é fantástico estar com eles. Eu aprendo direto, todo dia a gente está falando. Então, para mim é uma honra, né? Então, assim, dizendo que eu sou novato e tal, mas logo quando eu comecei minha carreira, meu primeiro trabalho de conclusão de curso, o Marcelo Tomé está aí, ele foi membro da banca, né? E o Agnaldo Fratucci, hoje meu colega na UF, foi meu orientador, grande orientador. Guilherme, não fica com ciúmes não, tá? É o outro. TCC. Esse é dos nossos também, né? O Agnaldo o Agnaldo, a gente vai querer você no Gaia, né? E eu escrevi sobre o não turismo em 2003. E, na verdade, o que a gente vive hoje, a gente vive um não turismo, né? Que era a base o aumento, né, na verdade, era uma teoria, né? Três bases: o aumento da tecnologia, da qualidade da tecnologia, os problemas causados pelos atentados terroristas e os problemas ambientais e as doenças, né, que vinham, né, dessa questão ambiental, impactariam o turismo de uma maneira tão grande que a gente faria turismo virtual. Isso eu escrevi em 2003. Tá? Olha só! O Marcelo está aí, e esse é um trabalho que eu tenho que recuperar e trazer. Olha, tem 17 anos isso, 17 anos. E isso que a gente vive hoje é o não turismo. Vocês são todos homens do futuro, né? Profetas, olha, é profetismo aqui. Marcelo, bota um comentário aí sobre aí o TCC que a gente coloca aqui na tela, tá, Marcelo? Ele está pedindo para a gente ser mais sério, Marcelo. Criando confusão, como sempre. Nós somos sérios, onde já se viu. A gente aqui falando de referências bibliográficas, pô, mais sério que isso. Não é? Ô, Sara, eu acho que a gente escreve, eu pelo menos escrevo, por vários motivos, né? Eu acho que tem coisas que a gente escreve porque a gente quer posicionar um argumento ou a gente quer ajudar a consolidar conhecimento,
conhecimento teórico, conhecimento prático. Então, por exemplo, o livro de transportes turísticos que eu fiz lá no início do meu doutorado, porque eu vinha da engenharia, estava querendo entrar no turismo, foi muito importante naquele momento, porque a gente colocava algumas colocações do que acontecia no exterior, por exemplo, as privatizações das empresas aéreas, uma mudança de setor de políticas públicas que acabou acontecendo no Brasil, que foi importante naquele momento, né? Foi um livro dos mais vendidos lá pela Aleph em turismo, mas que hoje é totalmente irrelevante, e tudo bem, cumpriu o seu papel, muitos alunos usaram o livro e tal, ajudou por um momento, mas não precisa ser relevante por 20 anos, 30 anos, eu não vejo que exista isso. Eu também escrevo, muitas vezes, pela colaboração de escrever, né? Então, para mim é terapêutico escrever, eu troco ideias mais do que o leitor, eu curto o texto em função do colaborador, do meu coautor, né? Eu acho que isso também é importante, e fiz alguns textos, uns mais importantes e outros menos importantes. Agora, o melhor texto, para mim, sem sombra de dúvida, que eu tenho mais citação, é o Teoria do Turismo, né, que eu já fiz, eu falei lá no programa com o Panosso, quem quiser assistir o Gaia, e não assistiu lá no nosso YouTube, foi o nosso primeiro, inclusive, né, Ambrósio, no YouTube, quando a gente migrou do IGTV, o segundo, desculpa, o primeiro foi o André, e tá lá, mas eu falo isso porque foi uma parceria bacana, porque eu jamais teria conseguido escrever esse livro sozinho, porque o Alexandre é um cara da filosofia, um cara que trabalha conceitos, agregou muito, né? O Alexandre conseguiu uma coisa, um feito raro para um pesquisador brasileiro, que nós, além de publicarmos o livro em espanhol, que foi ele que conseguiu, nós conseguimos publicar ele em inglês numa das maiores editoras, que é a CAB, né? Eu fiz a articulação, porque tenho esse contato, mas ele conseguiu na FAPESP a tradução da obra. Entendeu? Então, assim, isso volta na questão do síndrome de vira-lata, que a gente fala que é possível a gente fazer assim. Inclusive, gente, se vocês olharem o próprio Bob McCusker, que o Ambrósio comentou, praticamente pegou a nossa ideia e publicou um livro no ano passado muito parecido, com o título igual, inclusive. Né? Então, assim, foi um livro, e é um livro que eu sei, né, que é muito utilizado no Brasil, né? E, inclusive, nos programas de mestrado, alguns exigem a leitura do Teoria do Turismo. Isso, para mim, me dá uma satisfação muito grande, saber que a gente está contribuindo. Teve uma coisa que me emocionou, só para fechar, nas eleições passadas, presidenciais, que as pessoas estavam levando coisas que eram importantes na hora de votar, e teve uma aluna que levou o Teoria do Turismo e ela postou no Facebook com a cédula o título eleitoral dela, né? Isso, assim, isso para mim vale mais do que, sei lá, 300, 400 citações que o livro tem hoje, né? Realmente, eu fico até arrepiado de falar isso aqui novamente, né? Então, é isso, né? O acadêmico é uma pessoa que está jogando para o futuro, semeando para o futuro. A gente fez outro dia a brincadeira do joio com trigo lá no Instagram do Gaia, né? É uma coisa religiosa, mas é isso mesmo, né? O sujeito passa lá, o joio não tem nada dentro, passa a mão no trigo, está cheio de sementes de fruto dentro do trigo, né? E, enfim, é um pouco isso. Passa a mão no trigo, não se anima. Não se anima. Você já me convidou para ir para a biblioteca e não... Ficou tudo na amizade. Tem a biblioteca. Ficou tudo na amizade. Tudo bem, não tem problema. Falando, qualquer dia a gente conta. Falando na biblioteca, né, Trigo, tu que és o dono da mais famosa biblioteca de São Paulo, recomenda uns livros aí para quem está nos assistindo. Achei que você ia recomendar o colchão da biblioteca que ele tem, porque não biblioteca é texto, né? Essa recomendação a biblioteca, né? Tem que depois sentar no sofá e tal, né? Olha, toda essa parte eu deixo para ti. Garotada aí que está querendo o Harari, esse livro dele eu adotei de novo na graduação esse semestre, 21 lições para o século XXI, o livro sobreviveu à pandemia, está ótimo, e saiu no Brasil o último do Lipovetsky, A Sociedade da Sedução. Eu adoro o Lipovetsky, o subtítulo é Democracia e Narcisismo na Hipermodernidade Liberal.
Os marxistas não gostam desse nome liberal, já se arrepiam todos e todas, né? Mas pode ler com calma, você não vai ficar bolsominion por ler o Lipovetsky, viu? Pode ler tranquilamente, não vai dar urticária. Então, esse aqui eu ainda não li, eu comprei agora para ler, né? E olha, isso que o Guilherme falou, esse livro, Teoria do Turismo, dele, do Panosso, é um livro que vai durar décadas. Então, eu não digo que o livro tenha de durar décadas, mas se durar, eu fico orgulhoso de um texto de 24 anos ainda está válido. Agora, tem outros textos meus que já não são mais válidos, que são datados, que já virou papel velho, entendeu? Tem tudo isso, é um mix de coisas. Algumas coisas sobrevivem, outras vão aonde merecem estar, na poeira do esquecimento. Olha! Né? É isso aí. Mais alguém quer dar uma dica de livro aí? Olha que bacana o comentário da Rafaela. Ainda bem, né? Ainda bem. Obrigado, Rafaela. Muito obrigado. Porque muito trigo bom. É conteúdo, né? Isso aí. Bom, gente, acho que vamos nos encaminhando, né? Estamos fechando aí quase 2 horas de transmissão, um recorde, né, para o Gaia. Não sei nem como o povo ainda nos aguenta aqui falando, mas acho que o papo está bem interessante, né? O pessoal está interagindo bastante, fazendo os comentários. Acho que foi muito boa a nossa conversa, né? O pessoal conseguiu aproveitar, foi bem proveitosa. Eu me sinto honradíssima, né, de estar aqui entre esses gigantes. Na minha graduação, a primeira palestra que eu assisti foi do trigo, né? Então, assim, para mim é superstar. E aí eu lembro até hoje do dia da palestra que eu fiquei pensando, esse cara deve ler pra cacete, porque, olha, foi demais, assim, aprendi bastante. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite da UFT para participar e fazer esse GAIA especial. E antes da gente se despedir, né, tem alguns recados importantes, depois eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Vão pensando em coisas importantes que vocês querem dizer. Bom, essa live de hoje vai ficar salva, né, aqui no canal do YouTube da UFT e também lá no canal do Gaia Connection. Então, para depois todo mundo compartilhar e rever e se divertir. Amanhã continua a programação da Semana Acadêmica. Amanhã, às 9 da manhã, aqui também, né, no canal da UFT, vai ter a mesa redonda chamada Mercado de Turismo em Retomada, que vai abordar o setor de alimentos e bebidas com o Wander Maldunga, o setor de agências de viagens com a Lara Blessman e o trabalho de guia de turismo com a Miriam Crunch. É isso? Acho que é assim que se fala, né? E essa grande mesa vai ser mediada pela Giannini Sensa. Então, coloquem o despertador, né? E acordem cedo, porque é às 9 da manhã. Enfim, dados desses grandes avisos, meninos, gurizes, palavras finais nesta noite. Vamos começar pelos mais velhos? Em primeiro lugar, eu queria agradecer... Mas vamos começar, daí deixa os mais novos, as novas gerações. Queria agradecer o convite, né, da Gaia e participar da Universidade Federal de Tocantins, da abertura da Semana de Turismo. Queria deixar um abraço especial para as alunas, alunos, professoras, professores, pessoal da equipe aí da Federal de Tocantins, tanto de Araguaína como dos outros campi, e o pessoal aí que está nos ouvindo. E, apesar de tudo, deixar uma mensagem de otimismo, porque a gente está aí para brigar, para fazer as coisas cada vez melhor e vamos tocar em frente, que tem muito a ser feito. Então, muito obrigado, até semana que vem. Semana que vem a gente tem o meu amigo e o meu chefe, Ricardo Vinha, porque ele é o vice-diretor da EASP. Então, o único chefe nosso lá é a diretora, que é a Mônica, e o vice-diretor, que é o Vinha, que a gente vai esculachar ele aqui. Então, mas é chefe. Então um grande abraço. Promete, esse Gaia promete. Também. E olha, e uma ótima semana de turismo aí para vocês nas próximas lives. Vamos
tentar assistir também. Eu vou dar aula, mas vou tentar assistir. Muito obrigado e boa noite. Legal. Sara, muito obrigado pela forma que você conduziu esse Gaia, né? Foi muito bom. Inclusive, eu acho que podia tirar uns certos caras aí que, né, que fazem de host. Eu acho que você foi muito equilibrada, foi né, incisiva nos momentos de interromper a gente, sem deixar a bola cair. Agradeço a confiança da Stephanie, né, no Departamento de Turismo da Federal do Tocantins, aos professores, todos, a Giannini, a Carla, e aos alunos. Tenham uma semana fantástica, tenho certeza que amanhã, com o Vanderval Duga e outros colegas, vai ser muito legal. E olha, gente, sejam felizes, né? Realizem seus sonhos. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento que a gente tem muita chance de estar em contato com as pessoas. Sejam ambiciosos com o conteúdo, como o Trigo falou, né? Mas vão à luta, né? Vão atrás do que é importante para vocês. O Gaia e nós três aqui, e toda uma comunidade de colegas, eu vejo muito uma sede, né, de tentar, com essa nova geração que eu comentei, de estar mais próximas dos alunos, né, de fazer colaborações, de fazer parcerias. Então, vamos se unir. A nossa área é pequena e a gente precisa tornar ela mais relevante, tá bom? Sucesso para vocês. Se quiserem ver mais o Gaia, lá no YouTube, subscribe, né? Subscribe, like, como é que é, Ambrosio? Os meus filhos é que fazem. Segue, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, pô. Os meus filhos acham que eu sou famoso. Ativa o sininho, Bate o sininho. Quando eles viram que a gente tem 270 subscribers, eu acho que eles têm, sei lá, 50, eles acham que a gente é assim, entendeu? Uma coisa muito séria, pô. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de agradecer o convite, mandar um abraço aqui para a Stephanie, para a Giannini, para todos os alunos e professores da Universidade Federal do Tocantins. Sara, também um beijo para você. Beijo para todo mundo que está aí, né, seguindo a gente. Então, são alunos de turismo do Brasil inteiro, né? A gente teve representação de quase todos os estados do Brasil, né? Só não temos representante de 2 estados, né? Então, assim, isso é muito significativo, muito legal. Obrigado pela participação, né? Hoje é um dia muito especial. Há 360 anos, todos vocês vão gostar, ocorreu a Revolta da Cachaça, né? Então, salve Alexa, né, Giannini? 360 anos ocorreu a Revolta da Cachaça no Rio de Janeiro, onde as pessoas brigaram pelos impostos, né, da cachaça, né, dos derivados que subiram. Então, a gente tem que brigar por isso também. Então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente vai ter o Gaia, como o Trigo mencionou. Nós receberemos o Ricardo Vinha, vice-diretor da EASH. A gente pode adiantar o outro convidado também? Ou deixa surpresa? Tem que deixar a surpresa para a semana que vem, né? Deixar a surpresa, né? Controla a ansiedade. Sem spoilers. Vamos chegar lá. Sem calma. spoilers, né? Olha... Mas eu sei quem é, só isso que eu quero dizer para vocês. A gente aguarda vocês lá no canal da gente do Gaia. Então, se inscreva no canal, ativem o sininho. E sigam nas redes sociais, né? Nos sigam nas redes sociais. A gente está sempre fazendo brincadeira. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo para vocês. Então, beijão. É isso, né, gente? Boa noite e até a próxima. Até lá.